pesquisar, o negócio ficou grande a beça, né? Porque a gente foi pegando cada vez mais informações dentro do texto. Até fiz umas colocações, umas perguntas em função daquilo que eu estava sentindo no momento que eu preparei. Então vamos lá, vamos começar. Aí uma figura, né, gravando, eu perguntei que interessava. Que na realidade é uma piscina, né? A gente chama de tanque. Então vamos ler a passagem para a gente trabalhar. Alguém está com vontade de ler? Depois dessas coisas, havia uma festa nos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Parte de Jerusalém, perto da porta da igreja, um tanque chamado em hebraico Bethesda, que tem 5 quartos. Nestes quartos estava deitada uma multidão de enfermos, cegos, coxos e atrofiados, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando a água. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que se encontrava enfermo há 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, lhe disse: Queres tornar-te são? Respondeu-lhe, porém, Senhor, não tenho uma pessoa que me joga no tanque quando a água for agitada, enquanto eu estou indo, ou desce antes de mim. Disse-lhe Jesus: Levanta-te, toma o teu cátaro e anda. O homem logo ficou são, tomou o seu cátaro e andava, e aquele dia era sábado. Alguma coisa chamou a atenção aí? Nada? Então vamos continuar. Assim dizia o judeu ao que fora curado: É sábado, e não te é lícito tomar o teu cátaro. Ele respondeu: Aquele que me fez são me disse: Toma o teu cátaro e anda. Perguntavam-lhe: Quem é o homem que te disse: Toma o teu cátaro e anda? O que fora curado não sabia quem era. Havendo uma curva natural, Jesus retirou. Depois dessas coisas, encontrando no templo, Jesus lhe disse: Eis que tornaste são, não mais pegue, para que não lhe suceda pior. O homem partiu e anunciou aos judeus que fora Jesus que o fez são. Por causa disso, os judeus perseguiram Jesus, que fazia essas coisas de sábado. Ele, porém, lhes respondeu: O meu pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Portanto, por causa disso, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente quebrava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se a si mesmo igual a Deus. Essa passagem está em João, capítulo 5, versículo 1 ao 18. É o único evangelista que fala nessa passagem, né? Então ela tem algumas coisas, alguém destacou aí, alguma coisa chamou a atenção nessa segunda parte? Então vamos lá, vamos para o estudo. Isso aqui é uma ruína. Isso aqui é uma ruína que os arqueólogos estavam trabalhando naquela região no século XVIII e descobriu o tanque de Bethesda. E tinha um desenho de um anjo. Então os próprios estudiosos falam que esse desenho desse anjo ele foi pintado por volta do século IV, porque naquela época os judeus não utilizavam figura, mas estava lá. Ou seja, o tanque existiu, né? Comprova aí. Então são as partes da ruína, um pedaço dele. Depois dessas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Então vamos lá. A palavra que chama a atenção da gente aí inicialmente é Jerusalém, né? O que era Jerusalém? Era a cidade santa do judeu, hoje é do cristão e hoje é do muçulmano. Ou seja, as 3 grandes religiões têm nesta região o seu Deus. E Jerusalém, 10 séculos antes de Cristo,
já era um lugar de peregrinação. A religiosidade deste lugar é muito antiga. Então, a vibração espiritual aí é muito grande. E aí nós temos duas coisas interessantes. É aqui? É. Geográfica, a localização geográfica. Jerusalém está a 765 metros acima do nível do mar. Então, para se chegar a Jerusalém, tem que se subir. Aí a gente olha ali e fala assim, ué, Jesus subiu para Jerusalém, mas ele subiu fisicamente. Agora vamos à parte espiritual. O que significa estar em Jerusalém? Espiritualmente falando, elevarmos as nossas vibrações para entrarmos em contato com as fontes espirituais e ser ajudado naquilo que nós necessitamos. E hoje, quando nós paramos para ver esta região, você vê que até hoje as pessoas estão lá, tem o Muro das Lamentações, vão peregrinações, todo mundo procura Jerusalém espiritual, apesar de estar na parte física. Porque todos vão em busca de um consolo. E nós sabemos que o consolo não é material, e sim espiritual. Então, está em Jerusalém tem isso. E qual seria o ensino para nós, desse primeiro versículo? O que a gente tira disso daí? Não querem arriscar? Não? Se eu tenho que estar com uma vibração, mais elevada, eu tenho que estar, me esforçar, ou seja, ter sempre vontade de querer estar em altos patamares vibratórios para poder estar em contato com a espiritualidade. Então o ensino é esse, ó. Necessitamos elevar sempre o nosso padrão vibratório, conectando as fontes excelsas que podem suprir a nossa insuficiência espiritual. Ou seja, todas as vezes que a gente se afasta de Jerusalém, nós caímos nas coisas mundanas. Então eu tenho que fazer um esforço constante para estar em Jerusalém, até o momento que eu não vá mais descer. Ou seja, eu vou viver na Jerusalém, entre aspas, geográfica, mas não vou me deixar envolver por essas coisas. Eu estarei sempre. Aí nós vamos buscar um socorro no livro dos Espíritos. Olha lá, a adoração consiste na elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, o homem aproxima a sua alma de Deus. Livro dos Espíritos, questão 649. Então, olha só, nós pegamos esse versículo e ele vem ser complementado para nós através do livro dos Espíritos dessa questão. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betzá, que tem 5 pórticos. Nestes pórticos estava deitada uma multidão de enfermos, cegos, coxos e atrofiados. Ele não coloca no texto que era um lugar de todos, mas ele faz questão de deixar claro: enfermos. Agora, o cego, o coxo e o atrofiado não são enfermos? Então ele faz uma distinção. Ele faz uma distinção das doenças, ele faz a separação aí, né? O João, quando ele coloca os exemplos, ele faz uma separação. Então vamos trabalhar lá. Porta das ovelhas. Jerusalém era cercada, e para entrar na cidade tinham portas. Essa daí, a porta das ovelhas, era por onde entrava o rebanho que ia ser sacrificado, vendido no templo para pagar as oferendas. Então todo mundo conhecia essa porta. E esse tanque, ele ficava perto dessa porta. Na realidade, tanque e piscina é a mesma coisa. Era dividido ao meio e as pessoas acreditavam, né, como o texto diz, que em determinado momento um anjo mexia na água e as pessoas que entrassem primeiro ficariam curadas. Então o tanque era esse. Tanque. Agora tem um nome, Betzá.
estranho que era de enfiar, né? Não. Aí a gente foi buscar o significado desse nome, Betesda. Casa da Misericórdia. Aí a gente falou assim, puxa, Casa da Misericórdia é o significado. Só tinha enfermos, cegos, coxos e atrofiados. Jesus vai lá. Aí a gente fala assim, o que é misericórdia, né? É um sentimento de compaixão de alguém que tem uma infelicidade, tem um sofrimento e você ajuda. Então Jesus foi procurá-los. Ele era sábio. Ele era sábio, tudo bem. Mas aí a gente começa a ver, a entender o porquê dele falar. Eu vim para os doentes, e não para os sãos. Então ele se apresentava nos lugares de dor, de sofrimento. Porque ele precisava ensinar, ele precisava alertar as pessoas, como ele disse no texto, que a vida não era só aquele momento. A vida tinha um pedaço antes e um pedaço após aquele momento. Outros nomes, outras formas de escrever é Betsaida e Betesda. Você encontra essa grafia também. E uma outra coisa bem interessante, pórticos. Pórticos eram os lugares de passagem para se chegar neste tanque. Eram 5 pórticos. Os estudiosos dizem que o simbolismo de cada pórtico desse é um livro do Pentateuco. Um referente a Gênesis, outro referente a Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ou seja, a lei do povo judeu. Então esse simbolismo 5, e João sempre se prende nisso, mostra para a gente que significam os livros da lei, ou seja, aonde os ensinamentos divinos estavam incluídos. Ou seja, existia aquele sofrimento, existia aqueles aleijados por não estarem de acordo com a lei. Por isso que tinha esse sofrimento. Os 5 pórticos são os 5 livros da lei do Pentateuco. Vamos continuar. É o mesmo texto, mas a gente passou um pouquinho mais. Betsaida, nós já vimos que era casa de misericórdia. O que nós podemos falar desse lugar? Tinha dor? Né? Então, Betsaida para a gente é um contexto de dor. Enfermos, coxos, cegos e atrofiados. Ou seja, tudo que nós não queremos de sofrimento existia ali. Multidão. Ele não diz o número, mas fala o seguinte, ó, todos que estavam ali, uma multidão, enfermos. Que mídia, hein? Né? O marketing, aproveitando a situação, o dor provoca, né, a aproximação mais do conhecimento de Jesus, talvez, né? Não, ali naquele momento não tinha, como nós vamos ver depois aqui no texto. Então, o que é multidão? Você fala o seguinte, eles não conseguiam, o cego não conseguia ir para dentro da água porque não via, quando a água era agitada, certo? O coxo não conseguia chegar, e o atrofiado, quando ele imaginava um outro enfermo que não tinha essa deficiência, entrava na água e teoricamente era um buraco. Né? Então isso chama a atenção da gente. Qual é a atualidade desse ensino para nós? Ou seja, puxar aquilo que Jesus falou há 2000 anos atrás e trazer para nós hoje. O que representa a Betsaida para nós hoje? Não é uma realidade? Nós não podemos estar naquela multidão? A gente já não manca mais. A gente já vê. A gente já consegue se locomover. Mas será que já somos curados? Será que já somos sãos? Né? No contexto atual, olha só o que é para nós. O mundo é esse trem cheio de coxos, paralíticos e atrofiados.
Aí nós vamos falar assim, no sentido de quê? No sentido que não queremos ver a lei divina, no sentido que quando a gente olha, sai a passos de coxo ou atrofiado. Eu não quero me envolver com isso agora, vou deixar para uma próxima vez. Então hoje o mundo está assim. Uma outra coisa interessante. Quanto tempo faz que estamos enfermos? Isso é para a nossa reflexão individual. Encarnação. Né? Pelo menos aquilo que a gente está ali pelo texto, a gente já não é mais céu. Não somos mais coxos, não somos atrofiados, mas ainda somos. Oi? Para o povo judeu, o cérebro, o posto atrofiado, eram pessoas ignorantes por Deus e tudo. Marginalizadas, totalmente. Totalmente. De pecado, estava assim por pecado. Isso. Não digo de Deus. Isso. Eles sabiam, eles tinham aquela noção que houve um pecado errado. Tanto que eles falavam assim, quem foi que pecou? Foi o pai? Foi a mãe? Há uma pergunta dessa para Jesus. Aí Jesus fala, não foi nem o pai nem a mãe. Foi para que se manifestasse nele a vontade de Deus. Então, quer dizer, eles tinham essa noção. Então, todos esses que tinham essas deficiências, eles eram automaticamente marginalizados, porque sabiam que tinha uma dívida. Ela também uma forma de diferencial do judeu, que os outros não podiam ser suscetíveis à cura. Você está doente, vai ser curado. Olha, esse daí não. Não. E aí o que, é que Jesus aparece lá? Para mostrar que ele era a saída. Para mostrar que ele era a saída. Os puros, os cegos, Que todos têm também poderiam. a recuperação. Tá? Qual deles nós somos? Para a nossa reflexão. Não precisa ninguém responder, não. É só quando eu estava fazendo o estudo, eu comecei a me colocar aí dentro. Então eu fiz as perguntas para mim. Então eu falei, já que eu fiz para mim, eu vou levar para que todos nós possamos fazer a nossa reflexão. Né? E a outra? Quem são os cegos, coxos e atrofiados de hoje? São aqueles ainda que não acordaram para as leis divinas, para a espiritualidade. Aquele que acha que a vida acaba com o corpo, ele é um cego, um coxo ou um atrofiado. Oi? Aí, a piscina de Bethesda em Jerusalém era uma cisterna próxima ao templo, alimentada por uma fonte natural, cuja água parece ter tido propriedades curativas. Era, sem dúvida, uma fonte intermitente que, em certas épocas, jorrava com força agitando a água. Segundo a crença vulgar, esse era o momento mais propício às curas. Talvez que, na realidade, ao brotar da fonte, a água mais ativa fosse as suas propriedades, ou que a agitação que o jogo produzia na água fizesse vir à tona a vaza salutar para algumas moléstias. Tais efeitos são muito naturais e perfeitamente conhecidos hoje, mas então as ciências estavam um pouco adiantadas e a maioria dos fenômenos incompreendidos se atribuíam uma causa sobrenatural. Os judeus, pois, tinham a agitação da água como devido à presença de um anjo, e tanto mais cuidadas lhe pareciam essas crenças, quanto viam que naquelas ocasiões mais curativas se mostrava a água. Isso está em Gênesis capítulo 15, item 22. Kardec faz uma explicação racional daquele momento. E aí a gente pega isso aí e fala assim, quantas pessoas iam ou ainda vão para o sul de Minas, para aquelas águas sulfurosas, alcalinas, magnesianas, porque vão fazer tratamento. Há pouco tempo, acho que ainda é muito usado, pessoas iam para lá para procurar curas das suas doenças. Naquela época, achavam que era um anjo. Tá? Piscina vem do latim, que era os romanos inicialmente era o lugar onde eles criavam peixe. E depois eles começaram a usar esse termo para os lugares do banho público. Também é uma coisa que nós não podemos descartar. Tá? Porque os banhos eram coletivos.
vieram a Papa que botaram em santo. Eu li há muito tempo isso. Bem, Fernando, na Índia tem aquele rio que eles batem nas Gandhi. Isso. Aí tinha uma fonte, e em certo momento ele conseguiu anunciar que aquela fonte, quem tomasse fora da massa da fonte, ele queria saúde, porque a fonte dela. E a pessoa começou a tomar banho, 2 vezes por dia. E realmente começou a acontecer. E aí, quando a igreja percebeu, a igreja foi mandou fazer um oratório. Tempo lá, né? Isso, aí começou a cobrar uma taxa para a pessoa. Aí ele foi escrever o sermão, tudo isso que eu falei, aí está pago. Não tem nada de essa fonte. Isso também, os nossos irmãos umbandistas, né, aqueles guias que aparecem lá, quando eles falam para você tomar banho de erva, era justamente um monte de doença que as pessoas não sabiam se higienizar. Então você joga do pescoço para baixo durante 7 dias, era para as pessoas tomarem banho. Isso que você falou tem totalmente fundamento, tá? De ervas. Esperando que se movesse a água por quanto um anjo descia em certo tempo, agitando. E o primeiro que entrasse no tanque, uma vez agitada a água, era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que se encontrava enfermo há 38 anos. Esperavam Jesus? Não. Ninguém esperava Jesus ali. Ninguém. E nem sabiam, como nós lemos no texto, quem era. E quando foi perguntado, não sei, nem sabiam quem era. E Jesus se aparece aonde tem a dor, aonde tem o sofrimento. Olha outra coisa interessante. Quem é o doente? Ninguém sabe o nome, a nacionalidade, da onde ele veio, o lugar onde ninguém sabe nada. É um anônimo. Olha só, né? Somos nós. Olha o que Jesus fala para a gente. Não interessa a quem vocês vão ajudar. Tem que ajudar. Esse é o primeiro ensinamento para nós aí. Quer ajudar? Não precisa ter nome, não precisa ter origem. Tem que ser ajudado. 38 anos. João chama a atenção sempre para os números. 38 anos, nós temos que trabalhar como se fosse 40. E segundo, aquele povo, eles acreditavam que 40 era um número longo e homogêneo. Ou seja, o povo judeu ficou 40 anos no deserto, Jesus ficou 40 dias. Então, quando eles queriam falar que uma coisa era duradoura, eles usavam o número 40. Então, João está dando para nós aí que essa doença dele já era longa, já era duradoura, né? Jesus, vendo deitado e sabendo que estava ali há muito tempo, lhe diz: queres tornar-te são? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho uma pessoa que me jogue no tanque quando a água for agitada. Enquanto eu estou indo, outro desce antes de mim. Disse-lhe Jesus: levanta-te, toma teu carro e anda. Carro seria como se fosse um colchonete, uma cama, onde ele estava deitado. Então, isso aí nós temos algumas questões interessantes. A primeira é essa: Jesus conhecia a situação espiritual do enfermo? Sem dúvida nenhuma, né? Porque se ele dirige direto de uma multidão, ele se dirige àquele. Então ele sabia as injunções: débito, crédito. Ele sabia as instruções de débito, crédito, que aquele espírito tinha. Isso ele sabia. Então, o período, justamente o período de 38 anos longo, já estava na hora de terminar. Por que Jesus pergunta: queres tornar-te são? Seja feito conforme Cristo. Hã?
seja de feito conforme crede, se quer a vontade. Isso. Jesus pergunta para que ele refletisse. Será que a cura era ideal para ele? Será que naquele momento era o melhor para a vida daquele homem? Por isso é que Jesus pergunta: queres tornar-te são? E a gente vai assim, mas que cura? Se ele foi lá, hein? Não parece óbvio? Não parece óbvio, né? Que todo mundo quer ficar curado? Mas será que Jesus estava se referindo àquela cura ou uma outra cura? Porque quando a gente lê, a gente pensa logo no físico, né? Então, olha só. Curou. Jesus curou. Porque ele se levanta, toma teu prato e anda. Ele foi curado. Mas essa cura a gente tem que ver em dois ângulos. No sentido restrito, foi o físico. Ele levantou. E no sentido profundo, Jesus queria atingir era a alma desse indivíduo. Por isso que naquele meio, só ele tinha condições de ser curado. Que nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Fala. Eu não sei se vai falar nesse pedaço, não tem uma coisa que joga no banho. Isso. Aí ele está querendo dizer que não precisa você ter alguém para te ajudar, depende só de você. Né? Ali, ó, Senhor, não tem uma pessoa que me joga no tanque quando a água for agitada. Ele, inclusive, já estava desanimando. Senhor, eu quero, mas não tem alguém que me jogue lá. Porque naquela multidão tinha um que andava, tinha aquelas doenças mais corriqueiras, que eles chegavam primeiro do que os outros. Né? Então, na realidade, ele estava já com um desânimo. Nós temos que puxar sempre para cá. Às vezes as pessoas ficam, mas eu não tenho quem me ajude esperando quando isso vem de dentro de nós. Lógico. Busca, nós é que temos que nos esforçar, por isso é aquele negócio que eu falei no começo. Nós temos que elevar sempre o nosso padrão vibratório. Na hora que Jesus está conversando com ele, ele sobe, apesar da lamentação. Não tem uma pessoa. Por exemplo, quando estou indo nessas, disse Jesus: levanta-te. Levanta-te. Toma teu carro e anda. Olha só, por que só ele foi curado? De um monte de coisa. Porque já estava no período dele resgatar, ou seja, ele já tinha resgatado todo o débito passado. Então ele já estava em condições de ser atendido na sua cura. O desânimo, que é natural, mas não tem ninguém que me jogue, porque a gente acha que os nossos problemas sempre serão solucionados pelos outros. E na realidade não. A voz ativa de Jesus fez com que ele nem parasse para pensar. Ele levantou e foi. Esse comando aí é interessante colocar. Esse comando é que foi a determinação, porque ele já estava apto a ser curado espiritualmente. Espiritualmente. Ele ouviu a mensagem eterna. E não só naquele momento, ele não ficou preso naquele momento dele. Levanta-te, anda, ele levantou e andou. E foi, né? Toma teu carro e anda. É interessante que a gente vê Jesus sempre nos mandar levantar, mas a gente não levanta. Não levanta. Não sai da zona de conforto. Porque nós ainda somos enfermos. Acomodados. Nós ainda temos alguns débitos. Somos acomodados. E olha outra coisa interessante aqui. Hein? Sim. Na realidade ele chegou, porque ele precisava fazer esse ensino. Mas hoje o nosso processo é o contrário. Nós temos que chegar ali. Prestaram atenção no que o Francisco, olha a atividade. Um Francisco falou antes de ver na televisão. A
tem que se centrar em Jesus. Ele falou, opa! Falei, esse é o cara. Então ele falou o que ele estava dizendo para todos os cardeais e para quem está envolvido naquilo. Jesus está afastado da igreja. Ou melhor, a igreja se afastou de Jesus. Nós temos que centrar, e hoje todas as religiões cristãs sabem disso. Né? Então vamos voltar aqui. Levanta-te. Jesus estava falando o quê? Levanta-te. Olha a hora. Ele levantou do físico, mas Jesus estava vendo o levantamento espiritual dele. Porque ele tinha que voltar à vida normal. Ele tinha que pegar as coisas materiais, as coisas espirituais, que envolvem a todos nós na nossa caminhada. Tem mais alguma coisa? Toma teu carro e anda. Ou seja, você não pode ficar parado. A evolução é constante. Nós não podemos ficar parados lamentando a situação. Temos que andar, temos que caminhar. Ande. Nós já estamos andando ou paralisados? Nós já estamos andando. Não estamos correndo ainda, mas andando a gente já está. Esse tomar o teu carro e anda seria também se investir da responsabilidade, seu próprio crescimento espiritual. Porque o que ele tinha de material ali? Era cama. As pessoas transferem Então para pega as as outras. coisas, pega a cama, que representava as coisas materiais, pega tudo que a matéria te proporciona e administre bem, para que você não venha a ser um atrofiado. O catre aí, que é a cama, mas ela simboliza as coisas materiais que estão à nossa disposição para o nosso crescimento espiritual. Tá? É isso? O catre aí significa isso. Tudo que for material que tiver à sua disposição para o seu crescimento tem que ser usado. Daí os judeus reclamaram. Os talentos, talvez, que a gente recebe. Sim, são os talentos, sem dúvida. Logo, o homem logo ficou são, tomou seu carro e andava. E aquele dia era sábado. Assim diziam os judeus, ao que fora curado: é sábado e não te é lícito tomar o teu carro. Sábado. Né? O cara estava lá jogado na piscina, lá no tanque, todo complicado, ninguém foi lá. Agora ele começou a andar, porque estava carregando a cama dele, chamou a atenção. A tradição, né, judaica, no sábado não podia se trabalhar, mas eles levavam aquilo com muito rigor. E todas as vezes que Jesus podia, ele batia nisso. Todas. Todas as vezes que falavam do sábado para ele, ele argumentava que não tinha nada a ver. Né? Então o sábado era nesse sentido. E qual o ensino para nós? Oi? Todo dia, toda hora, perfeito. Não adianta a gente ficar preso no culto externo. Não adianta a gente só vir à casa espírita, tomar passe e beber água purificada. Isso não adianta. Não adianta eu ir para a igreja católica, seguir a missa, fazer procissão, se eu não trabalho a verdadeira causa. É nesse sentido que Jesus quer colocar o ensino para nós. Ele lhe respondeu: aquele que me fez são, me disse: toma teu carro e anda. Olha só que coisa interessante. São, o que é isso? Curado, sadio. Curado. Curado é uma coisa, sadio é a mesma coisa. Não. Olha só, eu posso estar curado de uma enfermidade, mas ainda está doente, porque eu não elevo o meu padrão vibratório, eu fico pensando o tempo todo naquilo. Aí eu vou desenvolver uma outra doença. Certo? Se eu tenho algum órgão fraco, se eu começo a botar energia negativa para dentro de mim, ele vai estourar, porque ele é o mais fraco. Ah, curei aquele. Mas eu continuo botando energia negativa, vai estourar o outro. Então, olha aqui. Manter a postura equilibrada e sempre atenta
sentimentos é a melhor forma de conquistar a saúde plena. Isso é que a gente tem que tentar fazer. Sabemos que a matéria adoece. Isso a gente sabe. É lei natural. Mas quantas doenças poderiam ser amenizadas se a gente tivesse esse equilíbrio? Reformasse os nossos sentimentos. Deixássemos a mágoa de lado, o ódio de lado, a raiva de lado. Porque quando a gente tem raiva, nós estamos jogando veneno para dentro de nós. Olha outra coisa interessante. Mentição. Hoje todo mundo fala isso, né? Aliás, é uma frase bem antiga. Mentição e corrupção. A gente só está pensando no corpo, vai para a academia, malha, emagrece e olha o que ele coloca para nós. A saúde integral implanta respaldo numa mente sã, após estar sujeita às doenças. Não está sujeita às doenças. O indivíduo espiritualmente sadio não adoece. Por isso é que Jesus andava no meio daqueles caras todos. Ele não era contaminado. Porque a essência dele já tinha passado por tudo isso aí. Então, ele podia chegar, abraçar aqueles leprosos no momento do auge, que ele não iria ficar doente. Como ele cura, nós vamos ver no futuro, ele cura alguns desse negócio. Né? Anda. Esse alerta é importantíssimo, né? Anda. Andar é movimento. E espiritualmente nós não podemos parar, ficar estacionados. Parar no sábado. Isso. Nós não podemos ficar no sábado. Nosso dia tem que ser de segunda a segunda o tempo todo. Como eu vou fazer isso? Lendo, estudando, participando de uma atividade religiosa, ajudando, dando a minha contribuição. Às vezes eu não consigo dar muito, mas eu dou um, dou dois, mas eu estou andando. Eu estou movimentando todas as minhas energias espirituais para o meu crescimento. A vida é dinâmica, não é? A vida é dinâmica. Nós hoje temos esse esclarecimento, mas se nós formos ver a volta, nem a grande maioria não pensa assim. Certo? Então, por isso que eu disse naquele momento que o mundo hoje é um Bethsaida. Vamos lá. A vivência dos postulados cristãos constitui a mais poderosa vacina para a imunidade espiritual, que preserva o indivíduo de quaisquer enfermidades. Então é isso aí. É isso que nós temos que tentar o tempo todo botar em prática isso que nós estamos aprendendo dentro da Casa Espírita. Vamos mais aqui? Perguntaram: quem é o homem que te disse, toma teu capro e anda? O que fora curado não sabia quem era, pois havendo uma turba naquele lugar, Jesus se retirou. O paralítico desconhecia completamente. Ele só pegou, sabe que ficou curado, mas quem foi, ele não sabe. Qual o ensino aí para nós? Qual o ensino aí para nós? Fazer o bem, ser ostentação, não sai da Vamos imaginar. Opa! Na primeira coisa, empurrar o cara dentro da piscina, né? Porra! Tá a própria piscina. Sim, lógico. Não precisa, né? Jesus foi uma vontade. Mas ele mesmo, ele Já estava pronto para ser curado. Lógico. Perfeito. Perfeito. Tá? Jesus apenas aproveitou aquilo, como ele precisava passar a mensagem dele, ele foi buscando todos esses casos para poder divulgar e chamar a atenção. Senão, hoje nós não estaríamos discutindo isso aqui. Naquele momento não. Naquele momento não estava. Ninguém, quem foi? Uma pessoa ali especial. Então vamos pegar então isso como ensinamento. Será que ninguém ali dentro conhecia Jesus? Alguém possivelmente conhecia. Pois é, porque quem testemunhou esse episódio, cara? João e alguns apóstolos. João estava nessa, porque João escreveu. Tá certo? Tá? João estava nessa. Mas eles apostam, mas não turma. Notou que começa assim? Depois disso, o texto começa assim: Jesus já vinha da cura do centurião.
muita coisa. Então, algumas pessoas já começavam a ver. Olha que ensino interessante. Está lá. Betsaida, Casa da Misericórdia. Sofrimento para tudo que é lá. Jesus chega. Não houve burburinho. Olha lá, entendeu isso? É aqui. Chegar. O que é isso para nós? Ele chegou lá. O que significa isso para nós em termos espirituais? Tem doença, o que o espírita tem que fazer imitando Jesus? Chegar, tentar fazer a confraternização, dar um apoio. Foi o que Jesus fez. Ele se aproximou e conversou. Então ele falou para o camarada: ó, nem tudo está perdido. Eu estou aqui para você. Aí o segundo passo. Jesus serviu. Ele prestou socorro. Porque o camarada estava doente, ele socorreu. Levanta-te, pega teu carro e anda. Queres tornar-te são? Jesus vai embora. Passou. O que Jesus, quando pergunta para ele, está respeitando? O livre-arbítrio dele. E deixou, nesse momento aqui, ele entregue a ele para que ele tomasse as decisões que melhor lhe caberia. Ou seja, o livre-arbítrio é seu, você está curado, as decisões você tem que tomar. E ele foi embora. Tanto que não sabia nem quem era, nem pôde agradecer. Quantas lições o Evangelho de Jesus tem a nos oferecer, hein? Olha que coisa interessante, ó. Não sabemos, podemos pensar que são incontáveis, porque a sabedoria contida deles é ilimitada e imensurável. Ou seja, nós ainda estamos descobrindo as coisas que só isso que os 4 evangelistas passam para nós. Então tem muito mais coisas que nós não sabemos. Aos pouquinhos, nós estamos descobrindo isso. Depois dessas coisas, João sempre usa essa expressão. Encontrando no templo, Jesus lhe diz: eis que te tornaste são, não mais peques para que não te suceda coisa pior. Aí uma pergunta que eu fiz assim: por que Jesus foi encontrar com esse camarada no templo? Não podia ter sido na rua? Por que no templo? Ele estava em Jerusalém, ó, já tinha elevado o padrão vibratório dele, e estava no templo. Então ele já estava começando, mesmo na doença dele, a se preocupar com as coisas espirituais. Isso aí, então ele, da maneira dele, da crença dele, ele foi ao templo para agradecer a cura, ou seja, espiritualmente ele já estava conectado. Tá? Ah lá, porque enquanto foi no templo, não na rua. Então Jesus quis marcar para nós, deixar claro, Jesus não, João, que tudo nós, da nossa saúde, temos que estar ligados sempre com a espiritualidade superior. Não podemos fugir disso. E outra coisa interessante também, só um minutinho, o templo é o nosso coração, o nosso interior. Isso. E a rua é o plano material. Então aí, por analogia, você pode estabelecer 2 questões, que contrapõem inclusive com o slide anterior. Nem tudo que a gente acredita que seja verdadeiro não é. Porque ele estava lá esperando a cura e não tinha conseguido. Ninguém o empurrou dentro da. Não. Então veio Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, libertou do jugo da doença dele. Por 2 motivos: a doença física e, naturalmente, a cura espiritual, o são. E isso aí também faz contraponto, ou seja, o templo é quando o sujeito se desenvolve um processo de prospecção, acredita que através do próprio coração dele, do amor a Deus, ele pode se desconectar das questões da matéria e se levar a um plano superior à própria Jerusalém. Isso. Então, por exemplo, o que o templo representa nesse momento? Representa que ele já está conectado e aceitando a espiritualidade, que a vida não é só matéria, que ele tem uma parte espiritual. É isso que nós temos que hoje ter sempre atenção. Eu estou na matéria, estou, mas a vida não é isso. Eu sou um ser eterno. Essa consciência nós temos que ter. E ele mostra isso para nós. Isso, dos 10 leprosos, só um voltou. Esse foi
Aquele não tinha um templo, ele voltou porque Jesus representava a espiritualidade. E só ele foi curado. Naquele momento, os 10 foram curados, mas na realidade só um, porque a doença voltou a ter os outros depois. E esse não. Esse foi curado, né? Então no templo é isso, significa que ele mudou todo o padrão vibratório dele e já estava consciente da espiritualidade. Por isso que ele foi para lá. Aquele que é curado de um mal pode apresentar outro se não mantiver sua mente em nível de equilíbrio e harmonia, que protege o código fisiológico contra ataques de enfermidades de vários tipos. Então o que ele fez? Ó, o homem velho acabou, ficou lá em Betsaida. Eu estou dentro do templo como um homem novo. Ele mudou toda a parte vibratória dele, né? Aí Jesus ali foi bem legal, né? Ó, deixe de se tornar são. Olha Jesus falando, hein? Ó, ficar curado, hein, camarada? Ficou são, tá bom. Não mais peques para que não te suceda algo pior. Olha o alerta para nós. Tem duas coisas aí. Duas não, tem mais. Primeiro, quando Jesus fala para ele assim, não peques, Jesus está se falando em quê? Onde foi que ele pecou? Se ele já era atrofiado nessa? Há 38 anos, já era um período longo, quer dizer, a vida toda, nessa encarnação, ele já era doido. Jesus estava falando de vidas passadas. E quando ele fala, não peques para que não te aconteça algo pior, é que se você mantiver no erro, a coisa é muito mais dolorosa. Bem pior. Hein? Você já tem consciência, né? Aí a gente começa a ver, que a doutrina espírita mostra para a gente, as deformações que nós vamos passando do perispírito em função dos nossos erros, dos equívocos constantes. Causa e efeito? Oi? Causa e efeito? Causa e efeito, sem dúvida nenhuma. Causa e efeito. Jesus, levando ao entendimento de que a sua conduta no passado teria sido a causa do seu mal. Por isso a recomendação: suceda algo pior. A reincidência do mal é agravante na caminhada do indivíduo. Isso todos nós já temos. O homem partiu e anunciou aos judeus que foi Jesus que o fez são. Por causa disso, os judeus perseguiam Jesus que fazia essas coisas no sábado. Ele, porém, respondeu: meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Olha só que coisa interessante. Quando ele fala que foi Jesus, os judeus ficaram com mais raiva ainda, porque já estava começando a ter nas camadas mais sofredoras que Jesus era de origem divina, porque só ele fazia aquilo. Até aquele momento não tinha aparecido ninguém com esse poder. Então Jesus estava chamando a atenção que ele era enviado, e com isso ia acabar com o problema do sinédrio. Se ele é o enviado, por que aqueles homens que ficam falando lá, os fariseus, né, e os saduceus, eu vou ter que ouvi-los? Então o motivo deles também era esse, era acabar com Jesus, ou seja, com a fala dele. O Pai trabalha. Quando ele diz que o Pai trabalha, é para mostrar o seguinte para eles: ó, as obras da natureza, as coisas da natureza, elas continuam mesmo sendo em sábado. Como vocês fazem culto ao Pai, dizendo que não se pode trabalhar ao sábado, e ele trabalha? É nesse sentido que Jesus estava alertando. Portanto, por causa disso, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente quebrava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se a si mesmo igual a Deus. Os judeus não pronunciavam a palavra Deus. E Jesus, quando começou a falar que Deus era nosso Pai, isso criou também naquela sociedade um clima desagradável. Jesus falava, meu Pai. Tá? Meu Pai. O que significa isso? Isso. Jesus usou ele usava três, para falar de Deus, ele fazia três expressões
vosso Pai. Qual a diferença? Meu Pai. Quando Jesus falava meu Pai, era uma intimidade que ele tinha com Deus que foge à nossa compreensão. O Deus é o mesmo, ok? O Deus é o mesmo, mas o meu entendimento a respeito da divindade é diferente de cada um de nós aqui. Então, quando Jesus falava meu Pai, ele estava mostrando o Deus que ele compreendia, que ele conhecia e que não estava à altura do nosso entendimento. Isso. Né? Aí passamos para nosso Pai. Fala. Está botando todos de uma forma igual, sem hierarquia. Eu acho que isso também. No meu Pai era esse aqui. Agora, quando você está falando igual, é esse aqui, ó, nosso Pai. Aí ele botava Deus universal como criador de todas as criaturas, inclusive de Jesus. Aí ele se igualava a nós, certo? Aí ele estava se igualando a nós. Aí Jesus falava assim, ó, vosso Pai. Aquele Deus não era o mesmo? Era, mas nós falávamos de Deus como se fosse uma barganha ainda. A divindade era muito mais superior daquilo que nosso entendimento, da nossa compreensão. Daí ele fala, ó, o vosso Pai, esse Deus que vocês estão ainda adorando, não é aquele que nós queremos. Ou seja, é um Deus dentro da nossa compreensão. Olha, Deus, se você me der isso, eu te dou isso. A gente não fala assim ainda? Ó, se eu conseguir isso, eu te dou isso. A gente não barganha? Jesus nunca barganhou com Deus. Então, há essa diferença nessas colocações. Então, Jesus deixa isso bem claro. Aí nós vamos buscar no livro dos Espíritos a explicação. Os espíritos imperfeitos têm a intuição de Deus, mas não compreendem. Nós aqui encarnados, um montão de desencarnados lá de lá. Certo? Nós ainda temos Deus como uma coisa extremamente pessoal e particular. É Deus. Possessivo. E uma outra coisa interessante. Isso está no livro dos Espíritos, na questão 101. E aí vem essa. Só os espíritos superiores veem a Deus e o compreendem. Os inferiores o sentem e adivinham. Questão 244 do livro dos Espíritos. Então, o que Jesus falava, a doutrina espírita vem explicar para a gente o grau evolutivo de cada um e como nós vamos entender Deus. Ok? Alguma colocação do que estudo? Alguma observação? Tem? Deixa para a próxima. Deixa para a próxima. Não quer fazer? Não? Alguma? Não, você colocou muito bem colocado a questão do Jesus linear, que na verdade é o seguinte, a gente ainda não compreende Deus, mas também não compreendemos Jesus. A verdade é essa. Não. A gente só vai conseguir amar o nosso modelo e guia no momento que nós o conhecermos. Porque pegar uma figura alegórica, você tem que amar dessa forma, é muito subjetivo. Por isso é que nós ainda temos adoração aos santos, temos adorações a Emmanuel, temos adoração a Dr. Daniel, porque está muito mais em contato com o que nós entendemos de espiritualidade do que realmente é espiritualidade. Você pensa o seguinte, quando o doutor José de Menezes se refere a Jesus, ele chama de Senhor. E quando ele se refere a nós, ele chama de filhos. Ou seja, temos ainda que aprender uma série de coisas. Mas ele sabe disso. Nós temos Jesus como modelo e guia, porque é uma coisa que começa a impressionar os nossos sentidos materiais. Aos pouquinhos nós vamos começando a entender. E mesma coisa, se fosse dado o poder, a concessão, a ajuda da gente ver Deus, cada um de nós ia enxergar diferente. Uma forma diferente, com certeza.
ok? Em função da nossa posição evolutiva. Porque se Jesus chama Deus de meu pai, aí nós ainda não conseguimos chamar Jesus de meu irmão, Isso. né? Devido a esse distanciamento que foi criado há 1000 e tantos anos. Daí a confusão de achar que ele também é o pai. Exatamente. Que ele é Deus. Que ele é Deus. Foi essa a confusão, né? Deus pegou o homem. Isso. Mistério que você só vai conhecer depois de morte, quer dizer, vai fazer a gente, né? Oi? Isso. Nessa passagem aí, os judeus não vem nada em relação a Deus. Não, eles aí acham, eles têm a crença em Deus, que a grande vantagem deles foi essa, o monoteísmo, ele trouxe naquela oportunidade para a humanidade a crença em Deus. Único. Isso é o grande mérito deles. Mas eles distorceram, porque eles deram muito mais importância a um Deus material, a um Deus humano, do que realmente um Deus espiritual. Ok? Então esse foi o equívoco deles. Porque Jesus estava primeiro balançando toda a estrutura montada, né? É a mesma coisa agora. Pensa bem, vamos pensar direitinho, se a Igreja Católica, o próximo Papa aí fala que a reencarnação existe. Não desestrutura tudo? No dia seguinte ele está morto. Né? No dia seguinte ele não verá, no dia seguinte. Você entendeu? Hein? João Paulo I, ele ia botar a igreja novamente no esquema do Cristo, ou seja, ele ia voltar para a pobreza, ia dar o anel. Então a gente tem isso aí, né? Nós ainda colocamos Deus dentro das nossas concepções materialistas. Esse é o grande equívoco. Ok? Mais uma vez.